Continuamos a nossa leitura do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli e Paulino Garcia. Diferentes facções. Na instituição espírita que visitávamos, a movimentação de encarnados e entidades do nosso plano era intensa. Integrando o grupo de 20 irmãos Carmelita e Verônica, haviam seguido conosco, assessorando o mentor, que logo à chegada procurou se identificar junto a um dos responsáveis pela vigilância da casa. Sou Odilon Fernandes, estamos vindo do Liceu, solicitamos permissão para a breve excursão de aprendizado junto às atividades que aqui se desenvolvem. Solicitando que aguardássemos um instante, o guardião se retirou a pequena distância de nós, sem contudo nos perder de vista, e através de diminuto aparelho semelhante a um celular, entrou em contato com o superior imediato. Eu não supunha tanto rigor à porta da instituição. É necessário que sim seja, Paulino, respondeu o Dr. Odilon. Apesar dos problemas doutrinários que esse grupo vem enfrentando ultimamente, a caridade que pratica em prol de centenas de carentes continua a vinculá-lo à proteção da esfera superior. A cobertura espiritual torna-se imprescindível, pois, caso contrário, os desocupados do além e aqueles que intentam comprometer o trabalho do Espiritismo estabelecerão aqui mais um de seus quartéis generais. Em que pese o personalismo da maioria dos seus dirigentes, não podemos nos esquecer da multidão que todos os dias para aqui se dirige na esperança do amparo do alto. A situação é complexa, mas observando o resultado final do trabalho que vem sendo desenvolvido há cerca de 40 anos nesta casa, não podemos nos deter na apreciação do que é negativo e passível de corrigenda. A rigor, um agrupamento espírita se compara a uma pessoa que possui certas deficiências, mas também qualidades. Seria justo destacarmos em alguém apenas o aspecto enfermiço da sua personalidade? Em nossa atual conjuntura evolutiva, poderemos ignorar conscientemente os nossos erros? É evidente que não. Em rápidos instantes, o vigilante tornou a nossa presença e nos pediu que o acompanhássemos. Conduzindo-nos por numerosos corredores, através dos quais igualmente tivemos que subir e descer escadas, chegamos a amplo salão onde fomos recebidos por um dos responsáveis pelo grande centro espírita. Odilon, disse esboçando um largo sorriso, que alegria tê-los conosco. Assim que a sua correspondência me chegou às mãos, apreciei o seu pedido com os demais diretores da casa da equipe espiritual. A aprovação foi unânime? Perguntou o instrutor, correspondendo às manifestações de fraternidade do companheiro com um abraço efusivo. Praticamente. Todos foram unânimos em acatar positivamente a sua solicitação. Mas dois dos nossos fizeram ressalvas. Você sabe, nem mesmo deste outro lado da vida as opiniões são uniformes. Esta casa, que nos enseja abençoada oportunidade de trabalho, não é propriedade nossa. Existem diferentes facções aqui dentro. Temos, com a habilidade possível, tentado contornar o problema que se instalou logo depois da sua fundação. Os méritos dos seus idealizadores encarnados são inegáveis. No entanto, hoje temos aqui mais um núcleo de mediunismo do que de mediunidade. Eu estava surpreso com a revelação. Facções doutrinárias divergentes numa instituição espírita? Eu não desconhecia os conflitos semelhantes nos quais, por personalismo, os companheiros encarnados comprometem a orientação de um grupo, mas isso acontece na Terra. Agora, deste outro lado, onde nos gabamos de estar mais diretamente ligados com a verdade, libertos do passado, do pesado véu da ilusão, quem ousar interromper o diálogo entre o instrutor e o dirigente, que tão amável nos recebia em seu gabinete, continuei atento. A questão seria devida à grande afluência de pessoas no recinto? Perguntou o Dr. Odilon com o propósito de que o assunto ficasse bem claro para nós outros. Sem dúvida, como você não desconhece, explicou o interpelado, a disparidade de pensamentos e de intenções no recinto cria um ninho psíquico propício à incubação de elementos estranhos. Às vezes, apesar de toda a nossa cautela e vigilância, não conseguimos evitar que certas entidades aqui tenham acesso, entidades completamente descompromissadas com a causa que defendemos. Entram na companhia das dezenas de médiuns que trabalham na casa e nada podemos fazer. Com maior espaço de tempo sendo concedido ao
exercício da mediunidade, o tempo consagrado ao estudo e ao esclarecimento vai ficando reduzido. O que é de se lamentar, observou o benfeitor. Certo, concordou o dirigente. Mas o que podemos fazer quando tal atitude passa também a ser uma opção dos próprios médiuns? Conforme vocês poderão reparar, temos aqui no prédio uma das maiores livrarias da cidade. Dezenas de volumes são comercializados por dia. Poucos, porém, se julgam necessitados de aplicar a si mesmo o que leem. E depois, os médiuns encarnados que lideram esse grupo têm procurado afastar da sua convivência aqueles que se atrevem a efetuar a menor sugestão para que esse estado de coisas se altere. Se percebem ameaçados em sua liderança, questionados em suas decisões, esquecem o pouco que sabem do Evangelho e se transfiguram. Se qualquer escrúpulo, chegam a expulsar do grupo os que, bem intencionados, gostariam de ver a instituição tomando outro rumo. Eu não sei, disse o mentor, como é que vocês vêm conseguindo se sustentar aqui há tanto tempo. Já tentaram, Odilon, diversas vezes me desestabilizar, mas é por causa de Leonor que eles não despedem e, além do mais, a casa ainda não aboliu o rótulo de espírita do seu frontispício. É uma boa política. Convém a eles que eu e mais alguns poucos permaneçamos. Por outro lado, não podemos voluntariamente recuar. O espaço cedido pelo bem é ocupado pelo mal. Não é que estejamos certos os nossos irmãos equivocados. O problema básico é que estamos ou não com Jesus e Kardec, pois fora de um e de outro não temos espiritismo legítimo. Então seria o caso de os dirigentes da instituição modificarem o estatuto, mandarem apagar da parede a denominação que a caracteriza. Poderiam fazer isso com uma simples lata de tinta. E a nossa Leonor? Indagou o Dr. Odilon. Está cansada e doente. Há quase 50 anos na mediunidade. Aos poucos vem sendo substituída pelos filhos, que dos seus exemplos assimilaram apenas o dever da prática do bem. Hoje, no entanto, a instituição faz menos do que fazia antes. Nos seus primórdios, os recursos eram poucos, mas a caridade muita. Agora, os recursos são maiores, mas a caridade menor. Fico triste com tudo isso. Tentei escrever e falar sobre o assunto diversas vezes, mas infelizmente a própria Leonor impediu a clareza dos meus raciocínios, pois ela não quer se confrontar com os filhos e com os netos. Devo muito à querida irmã de outras eras, não posso deixá-la sozinha. Meus amigos, o ser humano é falho em todos os níveis, encarnados e desencarnados. Por isso, repito, orai e vigiai, vigiai a nós mesmos. Como estamos nos comportando? Como é a nossa visão de tudo isso? Temos estudado? Bem, estamos aqui estudando, não é verdade? Espero que se empenhem cada vez mais para o nosso próprio bem. Hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência deste estudo.